Olá, eu sou o Binho Signorelli, bem-vindo ao Via Cultural Mix e na aula de hoje a gente vai falar sobre interpretação textual. Capítulo 1. Óbito do autor. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar, seja começar pelo nascimento. Duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem acampa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Essa leitura foi do Machado de Assis, no Memórias Póstumas de Brás Cubas. É uma leitura ainda sem intencionalidade, mas uma leitura branda, que a gente começa a investigar como chegar no texto propriamente dito, né? De como começar a se relacionar com ele a partir do que o autor está entregando enquanto pistas, né? Para depois a gente chegar no que seria da fala interpretativa que acompanha toda uma questão de simbologias, de signos, que a gente vai tentando fazer essa trajetória até chegar numa fala que seja coerente com aquele personagem, do que aquela personagem está pedindo, mas também que a gente faça relação com o tempo que a gente vive hoje, né? Então, tem a questão textual e tem a nossa composição que faz a relação com isso. E aí a gente vai traçando estratégias de interpretação e de leituras dramáticas a partir disso. A fala interpretativa, ela é acompanhada de muitos signos e tensionalidades e potencialidades a partir do que o texto dramatúrgico traz, tanto ele dramaturgia, que é o texto teatral, ou roteiro, que é o texto mais voltado para o cinema, ou o texto literário, que são os grandes romances, contos e por assim vai. E aqui a gente vai utilizar, propriamente dito, a primeira ferramenta que seria do teatro, que é a partir de textos dramatúrgicos e textos literários, para a gente compreender como que a gente pode chegar nessa compreensão de como a gente faz esse vestígio, procurar cada rascunho, cada vírgula do que possa significar, cada pontuação, para a gente ir aprofundando e saindo da superficialidade do que seria essa leitura dramática, né? Então, para começar, a gente vai fazer um exercício de respiração. Eu vou pedir para vocês colocarem 5 dedos abaixo do umbigo, da maneira que for mais confortável, seja a mão esquerda na frente ou a direita. E aí, eu vou pedir para inspirar em 4 e soltar em 4. Por que eu estou pedindo isso? Para a gente começar a trabalhar a respiração, que ela vai ajudar a fazer a composição mais na frente do que seria essas leituras dramáticas. Então a gente inspira em 4, segura em 4 tempos e solta em 4, tentando preencher essa região pélvica de ar. Então a gente inspira pelo nariz em 1, 2, 3, 4, segura em 1, 2, 3, 4 e solta em 1, 2, 3, 4. Ficaria assim o exercício, em
E a gente repete em 1, 2, 3, 4 e segura em 1, 2, 3, 4 e solta em 1, 2, 3, 4. E agora a gente vai subir um pouco mais, 5 dedos acima da região do umbigo. E de novo, você procura a maneira mais confortável para se estar. E respire em 1, 2, 3, 4 e segura em 1, 2, 3, 4 e solta em 1, 2, 3, 4 e inspira em 1, 2, 3, 4 segura em 1, 2, 3, 4 e solta em 1, 2, 3, 4. Agora a gente vai subir para as laterais costais. E aí, procurando não deixar os ombros encostados na orelha, procurar relaxar. E se for muito difícil ficar nessa posição, pode fazer também sentado numa cadeira, que vai funcionar do mesmo jeito. Então a gente segura aqui e vai aumentar o desafio. Se antes a gente estava inspirando e segurando em 4 tempos, agora a gente vai inspirar em 4, segurar em 4 e soltar em 6 tempos. Então, a gente, quando for inspirar, procura preencher o pulmão de ar pelas laterais e não estufar o peito para frente, para a gente criar uma outra dinâmica de respiração. Então, a gente inspira em 1, 2, 3, 4. Segura em 1, 2, 3, 4 e solta em 1, 2, 3, 4, 5, 6. E de novo em 1, 2, 3, 4 e segura em 1, 2, 3, 4 e solta em 6 em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode dar uma pequena vertigem se não está acostumado, que pode dar uma pequena hiperventilação, mas aí é só ficar vesgo que volta todos os sentidos. Agora a gente vai para o peito alto, nessa região, então a gente direciona todo o ar para cá. E aí o que eu vou pedir agora é que a gente aumente o desafio, fazendo uma progressão. Se antes a gente soltou em 6, agora a gente vai soltar em 8 tempos. Então a gente vai inspirar em 1, 2, 3, 4 e segura em 1, 2, 3, 4 e solta em 8. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente está redirecionando toda a estrutura óssea dessa região para a gente ganhar espaço. Então, quando a gente inspira, é como quase a gente quisesse projetar o peito para o céu. E quando a gente expira, seriam as más notícias. A gente, recebi má notícia, não tem mais o que fazer. E a gente vai de novo em 1, 2, 3, 4. Segura em 1, 2, 3, 4 e solta em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E pode procurar a respiração mais orgânica possível. E agora a gente vai fazer uma ativação do corpo, que também auxilia nessa questão quando a gente trabalha com a voz, para poder trabalhar de uma maneira mais límpida quando for fazer a leitura dramática. E agora eu vou pedir para vocês fazerem 2 garrinhas, e nessa parte da falange a gente vai acordar todo o sistema neural facial, que vai ajudar na questão da expressão e também da articulação da palavra quando a gente estiver fazendo a leitura dramática. Então a gente vai fazendo bem delicadamente, que é uma região bem sensível, de formas circulares, toda a região da face. E vai respirando. E quando for descendo, a gente vem para a parte do pescoço e vai esquentando toda a região da faringe, laringe. E pega as costas. Se tiver muito dificultoso, pode fazer sentado novamente. E a gente segura o cotovelo para não precisar ficar segurando o braço. E aí a gente vai
fazendo a massagem do tríceps, que é essa parte do pescoço, da lateral, que é uma parte que a gente tensiona muito durante o dia e é importante a gente estar relaxada na hora que for fazer a leitura. E aí a gente vai passando para os braços, para as mãos e os braços novamente. E é como se a gente quisesse acessar a camada óssea. E aí a gente vem para a região do peito e vai procurando esse osso e tocar profundamente. E a parte que não tem ossos, a gente vai sentindo os órgãos internos e procurando sempre levar a respiração conjuntamente. Depois que a gente fez todo esse toque que acessa o osso, a gente vai pegar as mãos abertas e vai dar uma esfregadinha, que é também uma forma de aquecer a nossa face. Se antes a gente estava despertando, agora a gente vai aquecer. E vai passando por toda a região do corpo, vem para o braço, e é como se você fosse besuntando o corpo com manteiga. Então tem uma pressão de toque, não é tão delicado, e vai passando. O recomendado é que faça esses movimentos da cabeça aos pés. Então pode levar o tempo que for necessário, né? E depois que fez todo o besunte no corpo, a gente vai começar a percutir o osso. Então o toque, se você fizer, é para que você consiga você mesma ouvir o toque do osso, o toque do osso. E aqui, principalmente dessa região, que é o encontro do maxilar com a mandíbula, é uma região bastante tensionada. E isso, quando a gente vai fazer qualquer tipo de leitura ou estar em cena, dificulta bastante na dicção. Então a gente sempre tenta relaxar com toques. Pode ficar um pouco dolorido, porque é uma das regiões que a gente coloca mais pressão. E a gente vem e depois, ó, vem descendo com mão em conchas e vai passando por todas as regiões que você passou nos exercícios anteriores, para a gente conseguir fazer esse acordar do corpo de uma maneira mais íntegra. E finalizou da cabeça aos pés, a gente só passa escorrendo, fazendo careta e vai passando como se quisesse varrer qualquer coisa que não vai nos servir para fazer os nossos exercícios. E aí, essa primeira parte a gente finalizou, que é acordar o corpo, que corpo também é voz, né? Para a gente estar mais íntegra, para conseguir desdobrar e fazer um aprofundamento daquilo que a gente está se propondo hoje. Agora a gente vai falar um exercício para melhorar a nossa dicção quando for fazer qualquer tipo de leitura, né? Então, o primeiro, a gente vai colocar a língua no céu da boca e vai soltar aquele exercício inicial que a gente fez de inspirar, a gente agora vai soltar, tentando só deixar naturalmente o corpo agir, que vai fazer um som, e aí a gente articula na palavra tri, que é T-R-I, porque aí vai ajudar também a gente massagear internamente tanto a nossa língua, que ela precisa estar mais solta, quanto toda a região da mandíbula e do maxilar, e também da respiração. Então a gente inspira em 4, e aí a gente vai soltar em 6 tempos em tri. Então vai ficar assim, inspirou em... E vamos de novo em... E a gente vai soltar o tri agora em 8 tempos. Então vou marcar aqui, pra gente não precisar ficar contando. E aí vocês me acompanham, tá bom? Então a gente inspira em 1. Segura. Solta em 8.
O meu ar acabou antes. Por quê? Porque eu preciso fazer o meu próprio controle da saída desse ar. Então a gente repete esse exercício por algum tempo e aí a gente pode fazer uma variação dele, que é desde o grave até o agudo. Então é... A gente vai para o agudo e volta para o grave, numa respiração só. Então aqui é um pouco mais livre. E a gente repete em... Isso vai variar de acordo com qual é a sua textura vocal, com qual é o seu timbre. Então tem pessoas que vão conseguir chegar no mais agudo e tem pessoas que vão chegar num agudo mais médio. E tá tudo bem, o importante é que não irrite a garganta para não causar nenhuma inflamação ou qualquer outro problema. Ainda sobre os exercícios de dicção com a palavra, a gente tem um outro exercício que é muito importante a gente fazer, que é pegar qualquer caneta, lápis e colocar entre os dentes e a gente pode contar sobre como a gente acordou ou falar sobre o dia ou ler alguma matéria de jornal, que isso também ajuda e contribui para na hora que a gente for fazer uma leitura dramática, essa dicção ela esteja límpida para qualquer entonação e qualquer articulação entre as palavras para formar a frase. Então, basicamente, eu vou contar o que eu comi do café da manhã, né? Então, coloco. E eu comi no café da manhã um pão com manteiga, tomei um copo de café e tomei outro copo de suco. E foi esse o meu café da manhã. Basicamente é isso. E a gente pode prolongar o texto conforme a nossa necessidade. E seria interessante, se vocês tivessem algum lugar para anotar, para saber a diferença e sentir a mudança e fazer esse registro. Então, antes de fazer o exercício, você escreve: eu sinto que eu estou falando desse jeito, nesse local, eu sinto dificuldade de falar as palavras com S's, ou as palavras com R's, T ou com V. E aí faça o exercício e depois tente ler o mesmo texto ou falar a mesma dinâmica, né, de falar sobre o café da manhã ou como foi o dia e perceber a diferença da articulação da palavra, que vai fazer milagres aí. E aí é importante anotar para saber e ter essa percepção mais palpável e materializada. E agora, um exercício para vocês fazerem é pegar qualquer notícia de jornal ou capítulo de um livro ou uma poesia, desde que seja um texto que esteja em algum lugar escrito, e pratique se ouvir falando em voz alta, que às vezes a gente tem alguns traumas criados desde a infância sobre como se colocar e se escutar, né? Ouvir a própria voz. Então, é um exercício para a gente começar a se familiarizar com o nosso próprio vocal e entender quais regiões a gente trabalha de uma maneira que já vem construído de um padrão, para a gente poder futuramente pegar esses padrões vocais que a gente tem e reelaborá-los em outros meios de criação, seja para uma cena de teatro, seja para uma cena de cinema, seja para uma assembleia, um seminário, para a gente se entender enquanto indivíduo, se ouvir e se colocar da melhor maneira possível dentro desses contextos. E a primeira aula acaba aqui e vejo vocês na segunda aula.